A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 13 de março de 2026, um aumento de 38 centavos por litro no preço do diesel A, vendido às distribuidoras, aumento vigente a partir deste sábado 14. Com o reajuste, o preço médio do diesel A nas refinarias passa para R$ 3,65 o litro. Considerado a mistura obrigatória, 85% diesel A mais 15% de biodiesel, o impacto no diesel B vendido nos postos é de aproximadamente 32 centavos por litro. A medida entra em vigor em resposta à ação do petróleo internacional acima de $100 o barril devido ao conflito no Oriente Médio. Isso é o que diz a Petrobras. E a refinaria afirma que o aumento final ao consumidor deve ser residual. Mas a verdade é que esse aumento no diesel eleva sim e muito os custos de frete e transporte, o que pode pressionar os preços nos supermercados e na cadeia produtiva. Justamente tudo que o governo Lula não precisava em um ano eleitoral. E o governo do presidente Lula revogou o visto concedido a Darren Beatty, assessor sênior de Donald Trump, responsável por assuntos relacionados ao Brasil no Departamento de Estado americano. A decisão foi tomada pelo Itamaraty nesta sexta-feira e impediu a entrada de Beatty no país, onde ele pretendia viajar na próxima semana para participar de um evento sobre minerais críticos, terras raras e realizar reuniões. Os motivos incluem o fato de Darren Beatty não ter informado, na solicitação do visto, a intenção de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão, lá na Papudinha, o que foi interpretado como omissão e possível risco de ingerência em assuntos internos brasileiros, ainda mais em um ano eleitoral. Além disso, a medida é uma resposta de reciprocidade diplomática. Lula exigiu que os Estados Unidos, veja bem, exigiu que os Estados Unidos revoguem as sanções contra o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, da esposa e filha dele, cujos vistos foram cancelados em agosto de 2025 pelo governo Trump. Veja o que disse Lula. E é importante lembrar, viu, Eduardo, que aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Não. Sabe que bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele e o visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha, esteja certo que você está sendo protegido. Pois é, todo mundo ouviu. Não é frase tirada de contexto. O presidente Lula disse que proibiu o enviado de Trump, Darren Beatty, de entrar no Brasil. O cara é o encarregado de assuntos para o Brasil do Departamento de Estado americano. Qual é a chance disso acabar bem? O ministro Alexandre de Moraes chegou a autorizar a visita a Bolsonaro, mas voltou atrás, revogou a permissão após alerta do Itamaraty, considerando que a agenda não era estritamente diplomática. O episódio aumenta a tensão nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Vamos conversar com o nosso especialista em geopolítica também, Alfredo Bessoff. Alfredo, quando a gente acha que está tudo ruim e que nada pode piorar, aí é que o problema começa para valer. Veja você, o Alexandre Padilha estava indo para um evento de medicina nos Estados Unidos e o visto dele foi cancelado, não por uma questão diplomática, não era uma visita nos Estados Unidos oficial, ok? Então, o visto dele foi cancelado porque ele deu garantias e deu respaldo ao projeto Mais Médicos
um projeto cubano com o governo brasileiro para acolher os cubanos que foram acusados mais tarde de serem espiões, né, do governo castrista, né, de Miguel Dias-Canel, no Brasil, exatamente como se fazia na Venezuela. Marco Rubio cancelou ele mesmo o visto. A mulher de Padilha e a filha iriam para Disney, para a festa. Ou seja, não tinha absolutamente nada a ver com a questão diplomática. E o governo americano, né, o Departamento de Estado, chegou a autorizar, cancelou o visto de turista, né, de Alexandre Padilha, mas deu um visto diplomático para ele, tanto é que ele foi na ONU. Ele esteve na ONU. Então, quer dizer, não faz sentido o que o Lula está dizendo agora. Os Estados Unidos deram um visto diplomático e agora o Darren Beatty teria direito ao visto diplomático. E os caras cancelaram e o Lula está dizendo isso com todas as letras. Proibiu a entrada de Darren Beatty. Vai dar muito ruim isso, Alfredo. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Paulo. Muito legal a gente estar acompanhando a chegada de novos anunciantes aqui no Mundial Telenotícias. Bom demais, parabéns aos anunciantes que estão apostando e investindo. E nós precisamos que você, nosso amigo telespectador, compreenda a importância de apoiar esses anunciantes que têm coragem e decisão de apoiar canais conservadores. Isso posto, na verdade o Lula está apenas e tão somente procurando uma desculpa. A verdade é essa. Olhando realisticamente, Paulo, o Lula não tinha nenhuma razão para fazer essa pataquada. Ele está fazendo isso apenas e tão somente porque ele não quer ir para os Estados Unidos. Ele está implorando para não ir aos Estados Unidos. Então ele está conseguindo pegar todas as picuinhas possíveis. No caso do cancelamento do visto, olha, o Lula falar em interferência, ingerência, o que aconteceu na eleição quando o Alberto Fernandes visitou ele no presídio lá em Curitiba? Agora mesmo, o que aconteceu quando o Lula recebeu o Massa, então ministro candidato da Argentina, poucos dias antes da eleição, oferecendo dinheiro para a Argentina fazer aquele período de transição final. Ainda ontem, o Lula recebeu e manteve seu apoio ao Ivan Cepeda, o candidato do Petro, lá na Colômbia. O que o Lula fez em termos de respeito com a Nadine Heredia? Olhem só o que o Lula está fazendo. O Lula agora fez uma desfaçatez diplomática ao não ir ele já tinha confirmado a presença dele, mas depois voltou atrás e não foi na posse do José Antônio Cast. O que o Lula está fazendo é tentando gerar uma situação, na minha opinião, de uma ruptura política com os Estados Unidos. Posso estar sendo exagerado, Paulo, mas eu vejo que o Lula tem muito interesse e muita preocupação em fazer essa ruptura diplomática com os Estados Unidos, quem sabe para, inclusive, impedir, ou no seu desejo, no seu sonho, de impedir qualquer ação dos Estados Unidos em termos de eleições aqui no Brasil. Eu não vejo outro caminho. O Lula está fazendo uma jogada muito séria e que vai cobrar um preço muito caro do Brasil no futuro, Paulo. É uma ação muito séria. O Lula tem se portado, me desculpem a expressão, ele não tem se portado de uma maneira correta, ele está se portando como um moleque diplomático. Não, é mais ainda, né, do que isso, né? Ele acha que a maioria do povo brasileiro está contra o presidente americano e ele acha que ele, peitando a política de Donald Trump, ele vai conseguir reverter o quadro ruim eleitoral em que ele se meteu agora, né? De agora até as eleições de outubro. Não vai. Ele tomando essa medida só vai ficar ruim, não só com o povo brasileiro, mas também com o governo americano. E mais, o próprio secretário Marco Rubio está no caso agora de vir ao Brasil no lugar do Darren Beatty. E aí vamos ver, e com a mesma agenda, inclusive com visita ao presidente Jair Bolsonaro. E aí vamos ver se o governo brasileiro vai cancelar o visto do Marco Rubio. Ah, eu quero ver. Isso eu quero ver, hein, Alfredo? Será que vai ter coragem?
É muito interessante. Se chegarmos a essa situação, Paulo, nós estaremos num jogo de pôquer ou num jogo de truco. Eu quero ver o Lula ter cartas para trucar com o Marco Rubio. Imagina se o Marco Rubio vem para o Brasil e durante a visita ao Brasil ele anuncia a designação do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas internacionais. Eu penso que o Lula, ele vive no tempo analógico de 1989 para trás. Ele não sabe que mudou. O Lula também não se deu conta que o Trump que está hoje no comando da Casa Branca não é o Trump que chegou em 2017. Foi eleito em 2016, chega ao poder em 2017. O Trump de hoje é um homem conservador. É alguém que tem uma pauta conservadora. Portanto, eu penso que o Lula está blefando sem ter cartas na mão. Vai dançar, vai se ferrar. E a cada dia que passa é mais um tiro no pé. E já que falamos, na situação eleitoral, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado às pressas ao Hospital DF Star em Brasília na manhã desta sexta-feira, 13 de março de 2026, após sofrer uma crise grave de vômitos e calafrios, enquanto estava sob custódia no 19º Batalhão da Polícia Militar, a Papudinha. A equipe médica suspeita de broncoaspiração, aspiração de material do vômito para as vias respiratórias, o que pode causar complicações sérias como pneumonia aspirativa, queda na oxigenação sanguínea e febre, muita febre. O quadro é considerado grave, confirmado por Flávio Bolsonaro. Veja. Teve febre, calafrios, vomitou bastante e aí, graças a Deus, cheguei aqui, ele estava consciente, lúcido, mas com a voz fraca, com a cara abatida. Conversei rapidamente com os médicos, disseram que dessa vez foi a pior vez que ele se internou aqui em relação à quantidade de líquido que tinha no pulmão dele. Devido ao histórico de refluxo gastroesofágico e episódios semelhantes anteriores, aliados e a defesa de Bolsonaro reforçam a cobrança por prisão domiciliar, alegando risco à saúde em regime prisional. Flávio Bolsonaro mandou um recado duro e sério. Veja. Parem de brincar com a vida do presidente Bolsonaro. Vamos agir com seriedade. Vamos ser juiz. Apliquem a lei, pelo amor de Deus. Pois é, vamos falar com o Alfredo. Alfredo, a situação do presidente agora é grave, muito grave. A gente acompanhou a entrevista do médico, ele disse que o ex-presidente precisa, sim, de cuidados 24 horas por dia, porque a qualquer momento pode aparecer uma situação como essa, que é muito grave. Então estão todos pedindo agora, inclusive o médico, a equipe médica inteira, exigindo prisão domiciliar porque precisa de cuidados. E ali na Papudinha ele não está tendo os cuidados necessários. O que você acha, Alfredo? Paulo, nós estamos vivendo um tempo de muitos absurdos. Me desculpe a sinceridade. O Flávio tem razão, eles estão brincando. Na verdade, eles estão fazendo tudo como parte de um projeto, de um processo. Me parece que fica claro, cada dia mais claro, que eles querem, precisam e desejam acabar com a vida do Bolsonaro. Mas teve um episódio, Paulo, que está rolando nas redes sociais e que é um episódio mais vergonhoso ainda e que diz respeito aos jornalistas. Uma senhora filmou os jornalistas fazendo apostas, perguntando se era dessa vez que o Bolsonaro iria morrer. Um jornalista perguntando para o outro, será que é dessa vez que o Bolsonaro morre? Pessoal, o que eu quero que as pessoas entendam, e eu tenho falado isso e vou ser muito sério com cada um de vocês. Eu tenho falado isso e vou reiterar. A qualidade humana dos jornalistas brasileiros é ainda pior do que o trabalho que eles entregam na velha, carcomida e consorciada mídia. Esse episódio, eu tenho o vídeo, eu vou dizer para vocês, é um dos momentos mais degradantes do jornalismo brasileiro. O Bolsonaro penando, sofrendo nas mãos e assim pelo prazer mórbido de ser torturado por um sistema que não conseguiu dobrá-lo.
Aí os jornalistas vão lá e perguntam: será que é dessa vez que ele morre? Será que ele vai sobreviver? Qual é a opinião de vocês? Conversas entre os jornalistas. Paulo, nossos telespectadores, isso é uma coisa tão assustadora, isso é uma coisa tão vergonhosa, tão criminosa, que eu chego a pensar que essas pessoas, elas foram comidas pelo ódio que o PT, que o Lula, que o pessoal tem do Bolsonaro. Na verdade, o que eles gostariam é de estar desejando isso para nós brasileiros. Porque o Bolsonaro, como o Carlos sempre fala, e você fala também no programa ao meio-dia, o Bolsonaro é o malvadão. O malvadão que não se curvou ao sistema. Inclusive, não se curvou ao sistema de comunicação. Então, eles estão atacando o Bolsonaro de todas as formas, de todos os modos. E isso é uma coisa verdadeiramente muito, muito assustadora. Eles estão loucos para que o ex-presidente perca a vida na cadeia, mas o cara não morre. Os caras devem estar desesperados. Ele não morre. Porque vão dizer o quê? Isso aí está claro. Está havendo maus tratos. Ou seja, direitos humanos aí não tem. Você veja a situação do ex-presidente, o outro ex-presidente, Fernando Collor de Mello, que esse sim foi condenado, né? Pegaram com a mão na massa, corrupção ativa, passiva, né? Principalmente passiva, em questões relacionadas à Petrobras, foi condenado e aí disse que estava com apneia do sono, simplesmente não conseguia dormir porque faltava ar e precisava acordar, e estava com depressão profunda. Aí deram prisão domiciliar para ele. Agora, Bolsonaro, que não fez nada, não existe absolutamente nada comprovadamente contra ele. O que existem são ilações, delações premiadas que serviram para a condenação de um homem inocente. Tentaram até condená-lo por importunação a baleias, às emas, lá em volta do palácio, né, da Alvorada, que mais? Jet ski e tudo mais. Quiseram importuná-lo porque estava fazendo lives diretamente do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente. Nunca conseguiram encontrar nada, falaram de joias, o processo das joias foi arquivado, tudo acabado, não conseguiram encontrar nada que manchasse a reputação deste homem. No entanto, ele está condenado e ali preso, só faltaram colocar uma mordaça nele, que nem aquele filme, não é? Do que eu esqueci o nome agora, do Anthony Hopkins, entendeu? Que era esqueci o nome do filme realmente. E aí os caras colocam, né, uma mordaça, só falta colocar uma mordaça. É isso mesmo, né? O grito dos inocentes, não é isso? O silêncio dos inocentes. Obrigado aí ao Guilherme que me lembrou aqui. O silêncio dos inocentes. O filme é muito bom. E aí o cara chega ali para ser julgado, amarrado, né? Camisa de força, né? E uma mordaça. Por quê? Porque era um cara perigosíssimo. Assim estão tratando o Bolsonaro. Realmente, Bolsonaro é um cara extremamente perigoso. Perigoso demais. Mas para esse sistema que é bandido, de colarinho branco, envolvido aí em roubalheira sem limites, dinheiro público, INSS, Banco Master, um bando de gente envolvida nisso aí, mas o malvadão é o Bolsonaro, como se ele fosse pior do que tudo isso, Alfredo. Imagine a narrativa que colocaram na cabeça, vão dizer o quê? Vão dizer que ele foi um genocida, porque muita gente morreu na pandemia porque ele não comprou vacina. Ele foi o primeiro cara a comprar vacina, o primeiro presidente a comprar as vacinas tão logo elas ficaram disponíveis. As vacinas não chegavam antes porque não estavam liberadas para compra. E aí as pessoas ficam comprando narrativas sem ter informação. E aí acabam elas empurrando um punhal também, cada uma delas, no corpo de um ser inocente. Eu vi muita gente dizendo, o Bolsonaro é um filho de não sei o quê. Por quê? Ele é misógino, homofóbico. Nada disso.
racista. Que isso? O melhor amigo dele é o Hélio Negão. Entendeu? Ele teve muita gente aí, ele empregou mais mulher no governo dele do que no governo Lula. Mas a narrativa é uma coisa que domina a cabeça dos fracos, né, Alfredo? Na verdade, o Bolsonaro, ele, com seus atos, ele confrontou muitas verdades. Ele desmascarou muitas realidades. Por exemplo, a questão do genocida, a questão da vacina. O que o Bolsonaro sempre defendeu, e é correto que ele defendeu, é o livre, a opção que cada um tivesse, que cada um tomasse a medida de acordo com a consulta ao seu médico. Observem, durante a fraudemia nós tivemos uma questão da omissão do papel do médico. De repente, jornalistas viraram especialistas, Paulo. Jornalistas traziam as notícias como se eles fossem os senhores da verdade. Olha, tem uma nova pesquisa que diz isso. O que o Bolsonaro sempre defendeu, o que o Bolsonaro sempre lutou, é que tivéssemos o direito à informação. E ele se posicionou de uma maneira muito clara e pagou um preço por isso. Ele pagou o preço de defender algo que sempre foi inerente. Quando você fica doente, quando você tem qualquer problema de saúde, você não vai na primeira opção de saúde, você vai procurar, você vai se informar, você vai pesquisar, você vai conversar com o seu médico. Olha, eu estou com dor aqui, o que pode ser isso? Não vai correr atrás da opinião de um especialista que surge quase que como do nada, Paulo. Foi uma situação verdadeiramente muito reveladora. E nós precisamos entender que o Bolsonaro paga o preço, e hoje as pessoas se dão conta de que tudo aquilo que o Bolsonaro defendia e colocava passa a ser aceito e respeitado no mundo. Mas as pessoas não têm capacidade de chegar e dizer assim: eu errei, eu estava equivocado. Continuam repetindo mentiras. Se alguém foi vacinado no país, foi por causa de vacinas que o Bolsonaro comprou, ainda que ele tivesse relutância quanto à sua eficácia. Observem, todas as vacinas foram compradas pelo governo do Bolsonaro. E agora? Como é que fica agora que o Lula não vai comprar vacinas porque são caras demais? Agora pode? Agora não tem problema? E com relação à dengue, né? A dengue bateu recorde de mortes nesse governo, mas ninguém falou nada. Por quê? Porque era tudo isso escondido. Você veja que na época do Bolsonaro, o número de contaminados e mortes pela Covid era todo dia se divulgava. Aí o governo do PT, o governo da esquerda, todo mundo batendo porque fazia parte da narrativa do plano, né, de destruição da imagem do governo Bolsonaro. Aí foi só o governo assumir, o governo atual assumir, que cancelaram, pararam de divulgar. As mortes acabaram da noite para o dia, foi um milagre? Quer dizer, melhor do que as vacinas? Foi a entrada do governo em questão? Não, elas continuaram, mas as pessoas que tinham os ouvidos tapados não prestaram atenção nisso. Eu vou te dizer mais uma coisa. Você lembra na CPMI da saúde, da Covid, Alfredo? Você lembra disso, né? Pois é, eu tive a oportunidade de conhecer um empresário bilionário, que se prontificou a comprar vacinas, mais vacinas e doá-las para o povo brasileiro, além das que Jair Bolsonaro estava comprando, para acelerar o processo cada vez mais. Sabe o que disseram? Proibiram ele, chamaram ele na CPMI e disseram o seguinte, deram uma dura nele, falaram: não, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, você vai estar ajudando o governo Bolsonaro. Imagine você, Alfredo. Isso foi dito lá na CPMI. E vou te dizer quem era. Bom, eu não vou dizer ele aqui, porque ele não permitiu que a gente citasse o nome, não foi nem consultado, mas é um grande empresário. Ele queria comprar vacinas, uma pessoa humana, eu tive a oportunidade de conhecer, é meu amigo, quis comprar
vacina e doar. Não deixaram, porque o objetivo era destruir o governo Bolsonaro. Essa aí eu aposto que ninguém sabia, né? Mas está lá, ele veio depor na CPMI da Covid. Muito bem, agora vamos falar de uma coisa que está realmente deixando muita gente sem sono. A Operação Shadow Gun, deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, Ministério Público do Rio e Ministério da Justiça, desarticulou uma organização criminosa que produzia e comercializava armas fantasmas, fabricadas com impressoras 3D. O grupo, liderado por um engenheiro conhecido como Zé Carioca, desenvolveu o projeto da carabina semiautomática Urutau, com manuais detalhados, mais de 100 páginas, divulgados online desde 2024. Segundo a denúncia do Ministério Público e investigações, esses manuais e projetos circularam em fóruns e canais usados por militantes jihadistas ligados ao Estado Islâmico, ISIS. Uau! Que destacaram a facilidade de fabricação caseira sem peças reguladas. A ação cumpriu mandados de prisão e busca em 12 estados brasileiros, resultando em presos e apreensões de impressoras 3D, armas e acessórios. As armas fantasmas preocupam por serem de baixo custo, não rastreáveis e com potencial uso por criminosos, milícias e grupos terroristas. A ligação com o Estado Islâmico foi confirmada pelo Ministério da Justiça. Alfredo, está aí a prova, né? A gente ouviu, a gente tem, inclusive, não deu tempo de colocar, o Eduardo Cury, que é o secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, confirmando, na opinião dele, né, ele confirmando, dizendo que tem provas de que o Comando Vermelho e o PCC estão verdadeiramente ligados a grupos de narcoterroristas. Exatamente como o governo americano está dizendo. E o governo Lula está negando. Está aí uma prova clara, nua e crua, não é? Bom, cada vez mais fica claro para todos nós, Paulo, a razão pela qual o governo Lula luta com unhas e dentes para que o PCC, o Comando Vermelho e quem sabe outros grupos, né, como MST, Bala na Cara, Família do Norte, passem a figurar como grupos terroristas em nível mundial. Os Estados Unidos sabem o que está acontecendo. O mundo sabe o que está acontecendo. O PCC e o Comando Vermelho são seguramente as franquias do crime mais exportadas. Você está na Europa, você tem Comando Vermelho, você tem PCC na Espanha, você tem PCC em Portugal, até no Reino Unido. E lá, inclusive, eles fazem alianças com o pessoal hindustânico, inclusive com os imigrantes islâmicos, razão pela qual, então, você observa essa proximidade com o ISIS. Meus amigos, o Brasil virou terra do crime. E nós temos que ter a coragem de abordar essa questão botando o dedo na ferida. Nós não podemos continuar acreditando no discurso, nessas ONGs bancadas pelo Jorge Soros, ONGs tipo Viva Rio, que dizem não acontece nada, está tudo sob controle, o crime não é um problema. O crime é um problema. O crime é um grande problema e precisa ser tratado como um grande problema e um problema de segurança de toda a população. Não só de segurança pública, mas de segurança do público, da sociedade brasileira, Paulo. Olha, a Polícia Federal, Alfredo, decidiu dividir em 25 inquéritos uma investigação que apura suspeitas de irregularidades no uso de recursos do Ministério da Educação, o MEC. As apurações foram originadas da Operação Coffee Break, que envolve empresários e agentes públicos suspeitos de crimes como tráfico de influência, fraude em licitações, superfaturamento, corrupção ativa e passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Entre os investigados estão Calil Bittar, empresário que foi sócio de quem? Olha a surpresa,
de Lulinha, papai, filho do presidente Lula, e Carla Ariane Trindade, ex-mulher de outro filho do petista. A operação, com fases recentes, a quarta deflagrada em 12 de março agora de 2026, foca em fraudes em licitações de materiais didáticos, como kits de robótica e livros, em prefeituras do interior de São Paulo, envolvendo empresas como a Life Tecnologia Educacional e repasses do FNDE. A divisão em múltiplos inquéritos visa separar as diferentes linhas de investigação para maior eficiência. As defesas dos citados negam, claro, irregularidades. Afirmam que pagamentos foram por serviços legítimos e que não há provas concretas de ilicitude. Vai ser sempre assim, Alfredo. Não existe ilicitude no Brasil, não existe crime no Brasil. Quando você acha um crime, porque toda vez que um crime existe, alguém cometeu, correto? Ele não nasce do nada, num estalar de dedos. Alguém cometeu o crime. Mas se não há quem comete o crime, então, teoricamente, o crime não existe. E tudo isso que estão falando não passa de fantasia, de ilusão, não é? De, vamos dizer, paranoia. Ah, Paulo, essa realidade do Brasil, ela é assustadoramente pérfida. Observem, meus amigos, observem como a coisa está acontecendo. E tem um fator comum, sempre nas cercanias, sempre nas proximidades do Lula. Parece que está no DNA familiar se meter, digamos, né, sem querer, se meter em confusão. É sempre assim, uma esposa, um amigo, não sei o quê. Meus amigos, é sempre a mesma coisa. Mas eu vou dizer a opinião que eu tenho, captada junto a petistas. O Lulinha, a turma, os filhos do Lula estão nadando de braçada no mundo da corrupção desde 2003. Eles sempre foram protegidos pelo pai, pelo sistema e pela mídia. Está na hora de parar de passar pano e colocar claramente que o fato de alguém receber uma mesada de 300 mil reais, quem mais deveria estar preocupado com essa mesada era o Lula. Porque essa mesada é mais do que batom na cueca. Mas parece que para o Lula não tem problema nenhum. Meus amigos, nós temos que entender claramente como esse sistema lulopetista é podre e corrupto. Não há como você botar a mão em qualquer um deles sem que a sua mão não saia suja. Porque eles têm um perfil extremamente ligado ao submundo, um perfil extremamente ligado à delinquência, à contravenção. E é sempre o mesmo caminho, FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é a questão do SUS, é a questão da saúde. Eles criaram, eles descobriram os caminhos, Paulo, e andam nesses caminhos sem se preocupar com amanhã, apostando sempre na impunidade. Pessoal, eu volto a dizer para as pessoas, e quero dizer isso para você, nosso querido netespectador. Não desista do Brasil, vamos ajudar a melhorar esse país. Vamos ajudar a que nós nos livremos de um sistema onde os filhos são parte do processo e do hábito dos pais. É uma coisa muito séria, Paulo, eu estou realmente pasmo. Eu estou pasmo só de imaginar que a família toda é esposa, ex-esposa, é cachorro, é a filha, é todo mundo. Esses caras todos só vivem metidos em confusão. Eles não têm outra coisa na vida a não ser criar confusão, se meter em confusão. Eu queria entender, Paulo, eu tenho filhos, você tem filhos. Cá, será que os nossos filhos, eu tenho certeza que os meus não teriam essa capacidade, nem os teus. Mas se nós fôssemos trambiqueiros, tenha certeza, os nossos filhos também seriam. Porque os filhos seguem os pais.
Exatamente, se espelham nos pais. Olha só que interessante. As pessoas ficam dizendo, você é bolsonarista, né? Não, não se trata de ser bolsonarista, nem esquerdista, nada. Aqui se trata de ser justo, de tratar com a verdade. E é o que nós estamos fazendo, tratando com a verdade. Como eu disse, olha só que interessante. Nada disso está sendo levantado por um postulante a algum cargo da direita. Não. Veja, isso está sendo levantado pelo Supremo Tribunal Federal, pela Justiça, e está sendo levantado, divulgado pela Polícia Federal, pela parte boa da Polícia Federal. Veja você que não tem ninguém, nenhum político da esquerda como diziam que acontecia em 2022, que queriam regular as redes sociais porque tinha muito político, candidato, a deputado, a senador, que saía atacando a esquerda. Desta vez não. Desta vez tudo que está aparecendo, tudo, absolutamente tudo, Alfredo, está aparecendo baseado em provas. Provas, muito ao contrário do julgamento de Jair Bolsonaro e o núcleo dele. Os generais que prestaram serviços aí à nação, ao governo brasileiro e que agora estão pagando por terem sido honestos. Aí você veja o quê? Não, esses escândalos todos, Banco Master e INSS. Quem está revelando é a polícia, é a justiça. E aí vão dizer o quê? Que a justiça e a polícia são bolsonaristas? E amanhã, quando a coisa arrepiar de vez, porque vai chegar o momento, hoje, com a confirmação da prisão de Daniel Vorcaro, significa que a coisa está cada vez melhor. Ou seja, Daniel Vorcaro foi transferido para uma ala da saúde, aonde não tem mais paredes, as paredes agora são de vidro. Ele passa a ser inspecionado, vigiado 24 horas por dia, para que não aconteça o que aconteceu com o sicário dele. Entendeu? De repente, se acontecer de ele querer tirar ali a calça, a cueca, a camisa e se pendurar, não vai mais acontecer, porque ele está sendo vigiado 24 horas por dia. E ele, até a votação desta sexta-feira, se dizia confiante de que o Supremo iria tirá-lo de lá. E não vai sair. Aí a ficha do cara vai cair como está caindo agora de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro agora vai começar a explicar para o Departamento de Justiça americano como é que funciona ou como funcionavam as urnas eletrônicas na Venezuela. O cara já começou a abrir a boca, o canarinho começou a falar, Alfredo, e a mesma coisa vai acontecer com Daniel Vorcaro. Daqui a pouco ele fica um mês, aí ele já não aguenta mais, 40 dias, 45 dias, o cara já está chamando o urubu de meu louro. Não vai aguentar. Vai abrir a boca. Já demorou. E aí, como é que vai ficar a situação de todas essas pessoas envolvidas? Nós vamos chegar, não adianta. Você pode ter esses esquerdistas espalhados aí pelo Brasil inteiro, por essas plataformas de redes sociais, esses caras disfarçados, não adianta. Tudo isso vai acabar até outubro, Alfredo. Tudo isso vai acabar. Sabe por quê? Porque isso está acabando fora, Ou seja, Donald Trump está resolvendo tudo de fora para dentro do ponto de vista do Brasil. Olha só o que aconteceu agora, o próximo a cair. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, fez um pronunciamento à nação em cadeia nacional de rádio e televisão nesta sexta-feira, 13 de março de 2026, que começou às 7h30 da manhã, hora local de Havana. No discurso, ele confirmou que autoridades cubanas, incluindo ele próprio, ele mesmo, o Raul Castro e altos dirigentes do Partido Comunista, iniciaram conversações com o governo dos Estados Unidos para buscar soluções via diálogo às diferenças bilaterais. Não vai ter diálogo, não vai ter. Marco Rubio vai passar o rodo. E Miguel Díaz-Canel destacou que nenhum combustível, nada, entrou no país nos últimos 3 meses, causando apagões de até 20 horas por dia
escassez extrema e colapso em serviços básicos, inclusive saúde, agravados pelo bloqueio petroleiro imposto pela administração de Donald Trump e pela captura de Nicolás Maduro na Venezuela. Veja o que ele disse. Vamos a hablar qué es lo que ha cambiado, por ejemplo, del momento en el que yo expliqué en la comparecencia anterior hasta ahora con relación a esta situación que, como tú bien definías, se ha agravado en las últimas 2 semanas particularmente. Bueno, en primer lugar, hace 3 meses que no entra combustible al país. Por lo tanto, nosotros estamos generando energía eléctrica en el horario diurno con crudo nacional y nuestras termoeléctricas. Y además el aporte de las fuentes renovables de energía, que es considerable y, como habíamos dicho un momento, se ha movido entre un 49 y un 51%. Tá aí, Miguel Dias-Canel afirmou que as negociações acontecem com base em igualdade, respeito à soberania e sem interferência nos sistemas políticos, e que Cuba está disposta a continuar o diálogo, dependendo da vontade mútua para um acordo. O pronunciamento dele foi descrito como raro e urgente, continuando o tom do discurso de 5 de fevereiro, quando alertou para medidas extremas. Reações em redes cubanas misturam ceticismo, ironia e frustração pela falta de soluções imediatas e concretas. Alfredo, começa desse jeito. Donald Trump disse que não aguenta mais o sistema socialista comunista de Cuba secou. 3 meses, Alfredo. 3 meses sem entrar combustível, os caras estão, por exemplo, o dia tem 24 horas. Os caras só estão tendo 4 horas de eletricidade por dia. Geladeira não tem. Alimentação para congelar a conservação de alimentos não tem. Está tudo precário e comprometido. Cuba está agonizando e vai pedir o pinico. Donald Trump disse para esse cara aí que estava falando, para o Raul Castro, que já está com 94, 95 anos, para o neto de Raul Castro, peguem seus panos de bunda e sumam para o Catar, que a gente não vai incomodar vocês. Ou vão ou serão presos nos Estados Unidos. Não vão ficar presos nem em Guantánamo, que é a base militar dos Estados Unidos em Cuba. Eles vão cumprir cadeia, se brincar, em Miami, para serem oportunados, não conseguirem dormir nem de dia, nem de noite, por causa dos cubanos exilados em Miami, que vão ficar ali no pé da janela do presídio, gritando o nome desses caras. Infernizando a vida deles. O que você acha de toda essa situação, Alfredo? Bom, em primeiro lugar, não tem geladeira, mas vai guardar o que na geladeira? Pô, não é? Sonhos. Peraí, Paulo, você também é um cara muito irônico, pô. Eles querem geladeira para quê? Eles querem fogão para quê, se não tem o que cozinhar? Meus amigos, bom, agora falando seriamente, vocês observem que o Trump mudou a abordagem política, não é mais como foi naquela intervenção lá do Panamá. Vocês lembram? Quando do Noriega, quando eles botaram um novo governo. Agora a remoção está sendo utópica. E eu penso que a ação que aconteceu no começo de janeiro com o Maduro é muito pedagógica e está servindo como referencial. Por que eu defendo esse modelo? Me desculpem a minha forma de tratar. O grande problema de Cuba é o vazio de lideranças e é a falta de vivência, convivência e hábitos de vivência democráticos. Então, o meu grande medo sempre foi, porque o regime comunista lá de Cuba cairá. O meu grande medo sempre foi entregar Cuba para as mãos de gangues, como aconteceu no Haiti. Então, o Trump, que está vendo isso ali ao lado, tem ao lado dele não apenas o Marco Rubio, tem a Maria Elvira Salazar e tem uma outra senhora que é muito importante a gente começar a prestar atenção nela, quem puder acompanhar, Rosa Maria Payá. O pai dela foi assassinado, acho que em 2013, 2014, num operativo das forças do Fidel lá nos Estados Unidos. Então, é muito interessante observar essas pessoas que irão se movimentar, basicamente, Rubio, Maria Elvira Salazar e Rosa Maria Payá.
Então aí vocês verão que são pessoas que querem trabalhar nessa transição e que irão trabalhar nessa transição. Tem, inclusive, já foi o José Daniel Ferrer, também já está lá nos Estados Unidos, que é ele é o principal dirigente da UNPACU, que é uma entidade de oposição lá de Cuba. Então, as mudanças irão acontecer e, da mesma forma, logo ali depois, Paulo, virá o outro vizinho incômodo deles, que é a Nicarágua, também vai para o saco, também a Colômbia vai para o saco e tenho para dizer para vocês, o Brasil também vai. Então, limpar a América Latina como um todo é um desafio muito grande. Agora, engraçado que o Canel parou de falar do embargo. Los malditos americanos, los malditos yanquis, el embargo, el embargo, el embargo, el embargo. Cara, a experiência socialista que começa em janeiro de 1959 em Cuba é uma das piores experiências tirânicas da história da humanidade. Mas confirma a máxima, a única coisa, o único efeito verdadeiro de todo e qualquer governo socialista é gerar fome, miséria e destruição. O regime socialista, o regime comunista, pega pobres e transforma esses pobres em miseráveis, e pega os miseráveis e torna eles em párias da sociedade. Esse é o modelo. Observem, esse é o modelo que também temos aqui. E eu quero passar uma dica para as pessoas, muito importante. Se você conseguir guardar um objeto, alguém que já foi para Cuba, alguma coisa, logo, logo, um dos objetos mais cobiçados de Cuba, sabe qual será, Paulo? Uma libreta. Porque a libreta é a confirmação do fracasso do centralismo econômico e da programação dos modelos socialistas. Você já chegou a ver uma libreta algum dia? Eu morei em Miami por 20 anos, né, Alfredo? E tenho grandes amigos cubanos em Miami. Consegue uma libreta? Sí, isso vai ser uma preciosidade. Sim. E temos que fazer um programa depois aqui inteiramente em espanhol, reunindo, né, os periodistas, né, os jornalistas cubanos, os venezuelanos. Vamos fazer um dia isso aqui? Eu acho que vai ficar legal, entendeu? A gente faz... Nós temos a ideia, desculpa eu te interromper, nós temos a ideia do Brasil que se passa. Inclusive, hoje, antes do Jornal do Meio-Dia, Paulo, eu recebi uma mensagem do assessor de imprensa da Keiko Fujimori. Eu tenho uma proximidade com o nome dele é Bravo Amante, o nome do assessor de imprensa da Keiko Fujimori. Uma mensagem longa, 8 minutos de mensagem, falando do cenário político. Eu quero passar rapidamente esse cenário. Todas as pesquisas apontam que lá no Peru, os dois favoritos são o López Aliaga, Rafael López Aliaga, ex-prefeito de Lima, e a Keiko Fujimori. Independente de qualquer coisa, o segundo turno no Peru deve ser com 2 candidatos da direita. Pois é, aí o Peru já vai embora, a Venezuela já não vai ter Gustavo Petro, ele não vai participar da eleição e não vai interferir na eleição, está caladinho. A Colômbia vai ser dominado pela direita também, a direita vai levando tudo e expurgando esse regime socialista comunista que só traz miséria, sofrimento e dor para o povo que o aceita. Que isso sirva de exemplo. Agora é só informação, né? Essas pessoas que não querem se informar, que vivem dizendo que votam por princípio, essas pessoas precisam abrir a mente, precisam se informar mais, porque senão vai chegar no momento que nós não vamos nem conversar com essas pessoas, Alfredo, porque a gente tenta abrir a cabeça, mostrar a verdade, mas elas não querem enxergar. E aí vão seguir viagem, né? Vai ser que nem aquele esquilinho que desce da árvore, vem ali bonitinho, você dá um pedacinho de comida, você vai embora, porque ele não interage com você, né, inteligentemente. Então, é o que vai acontecer com essa gente. Se essa gente quiser se isolar, né, em algum lugar, num curral, no meio do mato, para comer capim, é problema deles e a gente tem que aceitar. Alfredo, chegamos ao final, né, de mais um programa, né, hoje dose dupla com Alfredo Bessoff, grande nome, muitíssimo obrigado.
E segunda-feira a gente está de volta. E durante a semana e o fim de semana, né, Alfredo? Se pintar alguma coisa bacana, a gente bate um papo também com a nossa audiência, né? Com certeza, Paulo, eu quero agradecer muito a confiança em substituir o grande Gerson. O nosso comentarista, ele esteve no Chile, cobrindo a posse do José Antônio Kest. Diga-se de passagem, eu recebi alguns vídeos, é impressionante, todo mundo chamando o Flávio de presidente. Eu tenho vídeos do Milei, vídeos da Corina Machado. Olha, todo mundo, quando chega perto do Flávio, chega senhor presidente. É isso aí. Isso é uma referência muito grande. Um bom e abençoado fim de semana para todos vocês. Na segunda nós estaremos de volta. E aquela história, né? Se Cuba cair no fim de semana, nós estaremos com certeza ao vivo. Forte abraço, Alfredo. E até segunda. Tchau.